Olha só, a notícia de hoje, a notícia que está correndo a imprensa é de que Trump, numa entrevista coletiva, disse que seria possível, que ele cogita invadir a Colômbia da mesma forma que fez com a Venezuela. E ainda nessa mesma entrevista coletiva, fez críticas duríssimas a Cuba. E aí, Trump vai invadir a Colômbia? Pode invadir Cuba, e esse tipo de invasão pode vir em grande escala na América Latina, isso pode impactar no Brasil? Eu vou te contar como funciona o raciocínio do Trump agora. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, e peço a vocês que, antes de qualquer coisa, se inscrevam aqui no canal, também cliquem no joinha, deixem o seu like, porque assim o algoritmo entende que esse conteúdo é relevante e acaba distribuindo para mais pessoas. Também considere se tornar membro aqui do canal clicando na aba Seja Membro e tendo acesso a nossos conteúdos exclusivos. Bom, acendeu-se um alerta na América Latina toda quando ele disse que seria possível invadir a Colômbia, quando fez críticas a Cuba, às ditaduras ou os regimes autoritários que existem na América Latina, ficaram com as suas orelhas em pé. E isso inclui o Brasil. Nós vivemos aqui um país que caminha para um narco-estado. Todos os dias você ouve falar em algum tipo de notícia relacionada a uma facção ou não. E também temos os autoritarismos que aqui conhecemos, não apenas do governo federal, como também e sobretudo do STF, esse consórcio estatal entre governo executivo e judiciário. Agora, o ponto é o seguinte, o ponto é que o Trump, ele é uma pessoa, como é que funciona a cabeça do Trump? Ele não anuncia o que vai fazer, ele anuncia o que pretende negociar. Então, se ele falou em Cuba, se ele falou na Colômbia, isso significa que esses dois países estão na mesa negocial dele para os próximos dias ou meses. Isso já aconteceu outras vezes. Isso aconteceu com a Magnitsky, que ele foi lá e sancionou, e depois vimos que era uma sanção apenas para abrir uma negociação com o Brasil, e isso foi negociado, ele tirou a Magnitsky. Isso aconteceu também com o Maduro, também com a Venezuela. Veja, ele invadiu a Venezuela para gerar um alerta às demais ditaduras da América Latina, mas ele também invadiu a Venezuela porque o Maduro se recusou a negociar com ele. Muitas pessoas do governo norte-americano disseram que foi oferecido ao Maduro, saia, deixe a presidência, vá viver, sabe-se lá onde, num outro país, numa boa que a gente não vai mexer com você. Tentaram negociar a saída do Maduro, preservando o Maduro, sem prendê-lo. E o Maduro se recusou a negociar. O Maduro quis dar uma de garotão, como o próprio Trump ou membros do governo do Trump disseram. Então, o Maduro só foi capturado, preso e vai ser julgado porque ele recusou-se a uma negociação. Então, o Trump ele é um negociador. E quando ele anuncia algo, é porque ele pretende negociar e não o que ele pretende fazer. Se ele está falando em Colômbia, se ele está falando em Cuba, é porque ele pretende negociar alguma coisa com Cuba, alguma coisa com Colômbia. Provavelmente a gente está aqui às voltas com estados que também se transformaram ou estão se transformando em narco-estados e países que, enfim, são autoritários, e com isso o Trump vai buscar algum tipo de negociação. Vejamos como eles vão se comportar. E sobre esses países, nessa negociação, vejamos se farão um enfrentamento como Maduro fez e deu no que deu, ou se vão entrar numa mesa de negociação e vão ceder alguma coisa ali ou aqui que a gente provavelmente não vai ficar sabendo, como ocorreu com a Magnitsky. Então, qual vai ser o próximo passo? A gente vai observar, mas a gente não vai saber, não vai ser contado explicitamente a nós. E vamos ver se isso tudo, nessa grande escala, vai acabar no Brasil. Porque em algum momento é bem provável que o Trump volte a negociar com o governo brasileiro. Seja porque, como eu mencionei, nós estamos no caminho de nos tornarmos aos poucos um narco-estado, se é que já não nos tornamos, e os nossos autoritarismos são conhecidos no mundo inteiro. Então é muito improvável que haja uma invasão em larga escala na América Latina, mas é muito provável que haja uma negociação em larga escala feita. Donald Trump pode governar a Venezuela legalmente? O que vai acontecer agora, hein, Deltan? Bora entender o futuro do país. Agora que a prisão do Maduro já aconteceu, agora que o ditador já está na cadeia e vai responder pelos seus crimes
Como eu expliquei no vídeo de ontem sobre o futuro que espera por Maduro, que vai ser um julgamento duríssimo em Nova York, agora o presidente americano Donald Trump vai precisar enfrentar duas questões. Primeiro, essa prisão foi legal? E principalmente, como que fica a Venezuela agora? Os Estados Unidos podem ir lá e governar a Venezuela legalmente? Fica aqui comigo que nesse nosso encontro com justiça eu vou te mostrar se a prisão do Maduro foi legal ou foi ilegal, segundo as normas do direito internacional e até segundo as normas internas dos Estados Unidos. E segundo, eu vou te contar o que acontece com a Venezuela agora. O Trump vai reinar sobre a Venezuela? Vamos então direto ao nosso primeiro ponto. O Trump é o presidente dos Estados Unidos da América e, como tal, ele tem que resguardar os interesses dos americanos. O governo dele entendeu que Nicolás Maduro estava enviando ilegalmente quantidades exorbitantes de droga para dentro do território americano, isso com a ajuda de organizações criminosas, como o Trem de Aragua e o cartel de Sinaloa. Dito isso, o Trump pode simplesmente ir lá, entrar na Venezuela e capturar o presidente daquele país? Vamos olhar isso com duas perspectivas. Primeiro, a internacional. A Carta das Nações Unidas, ela proíbe uma ação armada unilateral sem qualquer tipo de provocação ou então de autorização do país atingido ou ainda sem uma autorização do Conselho de Segurança da ONU, como está lá disposto no artigo 2, item 4 daquela carta. E não teve nada disso. Não teve uma agressão do Estado da Venezuela aos Estados Unidos, não teve autorização da Venezuela para o que o Trump fez e não teve autorização do Conselho de Segurança da ONU. Agora vamos para a perspectiva interna americana. Os Estados Unidos eles não consideravam Maduro como um presidente legítimo da Venezuela. Então eles não compreendiam que ele estivesse sob a mesma proteção jurídica de que outros presidentes gozam. Além disso, existe um parecer do Gabinete de Aconselhamento Jurídico do Departamento de Justiça americano, lá de 1989, que autoriza o presidente americano a enviar o FBI ao exterior para capturar um fugitivo de acusações criminais dos Estados Unidos. Esse parecer lá atrás foi escrito pelo William Barr, que depois se tornaria o Procurador-Geral dos Estados Unidos, mas o parecer foi muito criticado na época. Mas o ponto aqui é que existem teorias, hipóteses jurídicas e precedentes dos Estados Unidos que dão suporte sim a esse tipo de operação do Trump, por mais controversas que sejam. Mas ainda que a captura de um criminoso fugitivo seja admissível, nesse caso aí a captura do próprio Maduro, o que justificaria o ataque ao equipamento militar venezuelano, como aqueles bombardeios, aquelas bases militares que foram destruídas? O que justifica isso? Ao que tudo indica, Marco Rubio entendeu que isso se enquadra lá no artigo 2º da Constituição americana, que autoriza o presidente dos Estados Unidos a usar sua autoridade para proteger os funcionários americanos que estavam executando seus deveres, nesse caso aí cumprindo um mandado de prisão, e proteger eles inclusive contra ataque real ou iminente de outras pessoas, de agressores. Especialmente era justificável isso durante a execução de uma operação extremamente sensível e perigosa como essa. Eles chamam lá de teoria dos poderes imanentes, dos poderes inerentes. Mas uma coisa eu quero que vocês entendam, gente, de tudo isso. Existem argumentos, existem questionamentos de vários lados, mas no fim, o que prevalece é o poderio dos Estados Unidos, inclusive o seu poder em organizações como a ONU e a OEA. O que se quer dizer com isso, Deltan? Quando aconteceu a prisão lá atrás do presidente panamenho Manuel Noriega, numa operação parecida com essa do Maduro, mas que aconteceu lá atrás, em 1989, a ação dos Estados Unidos ela foi condenada até como ilegal lá na ONU por vários países, mas a resolução da ONU sobre isso foi vetada pelos Estados Unidos. E ainda que haja questionamentos à ação dos Estados Unidos, eles têm a seu favor, nesse caso, um forte respaldo moral por retirar do poder um ditador que oprimia o seu povo. Basta ver, gente, a comemoração dos venezuelanos ao redor de todo mundo. E agora vamos para o segundo ponto. Os Estados Unidos eles podem governar legalmente a Venezuela, como Trump disse que fariam? Pode ou não pode? E enquanto eu te explico isso, eu queria demais agradecer você por você ter curtido esse vídeo, por ter se inscrito no canal, por ter ativado o sininho. Isso é muito importante para fazer a nossa voz conjunta chegar mais longe e significa um mundo para mim ter você aqui comigo lutando por um Brasil melhor. Nós não temos o nosso chavismo e madurismo aqui, mas nós temos o nosso lulismo, o nosso alexandrismo, o nosso supremismo e nós temos muito que avançar.
Bom, voltando ao ponto agora. O Trump afirmou que os Estados Unidos vão controlar a Venezuela até uma possível transição de poder se tornar possível. Essa questão, gente, é complicada por dois motivos, jurídicos e políticos. Na parte jurídica, o Trump simplesmente ele não tem argumento legal para que ele consiga controlar outro país. Sob o ponto de vista político, a situação também é delicada, porque pelo que nós sabemos, o Trump ele quer fazer um processo de transição no país. Na história e no direito, esses processos de transição são chamados de democratização. E eles acontecem após transições de um período de exceção, um período de ditadura, um período de guerra civil, para um governo democrático. Acontece que existem dois tipos clássicos de transições: a transição por ruptura ou a transição pactuada, ajustada na sociedade. Por ruptura, são aquelas situações em que existe uma ruptura institucional e a oposição consegue tomar o poder. E transições pactuadas, por outro lado, são aquelas em que a elite da ditadura, os militares, por exemplo, negociam a sua saída com a oposição para estabelecer um governo democrático. É como ali se, nesse caso agora, o madurismo, o chavismo, negociasse a sua saída para assumir o governo, um governo efetivamente democrático. A situação na Venezuela é um pouquinho diferente. No caso da Venezuela, os militares eles ainda não apresentaram nenhuma disposição para negociar com os civis a saída do poder. E a oposição ela já demonstrou que ela também não tem força para organizar um assalto ao poder. Por isso que a administração Trump já admite até mesmo tratar com o governo chavista e adiar esse processo de democratização. Basicamente, gente, Trump resolveu um problema que foi tirar o Maduro do poder, mas agora arranjou outro. O que fazer com a Venezuela? Mas e você? Você acha que a Venezuela vai ser controlada diretamente pelos Estados Unidos? Me conta aí a sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo. Uma análise sobre uma possível intervenção militar dos Estados Unidos e suas implicações para a América Latina. O ponto de partida é um cenário hipotético, mas com implicações bem reais nas relações internacionais. Fica a questão: quais os limites legais e as consequências de uma ação militar unilateral? A justificativa americana se basearia em acusações de narcotráfico e ameaças à segurança nacional. E aí que surge um conflito direto: o direito internacional contra a interpretação interna dos Estados Unidos. Pelo direito internacional, a ação seria ilegal, já que a Carta da ONU proíbe ataques unilaterais. Já a legislação americana se ampara em pareceres internos que autorizam ações no exterior. Mas, além da legalidade, o maior desafio é o que vem depois de uma intervenção. O plano seria, então, controlar o país até que uma transição de poder se tornasse viável. Uma das saídas seria a transição por ruptura, em que a oposição toma o poder à força. Só que, neste cenário, a oposição local não parece ter força o suficiente para isso. A outra alternativa seria a transição pactuada, ou seja, um acordo negociado de saída do poder. Mas essa via também parece bloqueada, pois os militares do regime não demonstram querer negociar. Isso tudo leva a uma outra interpretação dos acontecimentos e das ameaças mais recentes. A chave é que as ameaças públicas podem não ser planos de ação, mas sim de negociação. A estratégia seria clara: ameaçar publicamente para forçar uma negociação a portas fechadas. Esse padrão se repete em vários casos, uma postura agressiva que depois abre caminho ao diálogo. Segundo essa visão, a intervenção só teria acontecido porque a oferta de negociação foi recusada. O futuro da política externa americana para a região, então, parece oscilar entre dois caminhos. A questão que permanece é: qual será o rumo dominante? Ação direta ou negociação estratégica?